Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Segunda-feira, dia de mais uma live. Como vocês sabem, lives diárias, sempre a iniciarem-se entre as 19 e as 20 horas. Sempre com temas interessantes, de quando em vez de tema livre. Independentemente de termos temas diários, podemos aflorar qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, que queiram colocar aqui para podermos debater e aflorar aqui um pouco, ok, meus amigos? Vamos aguardar aqui um bocadinho para que entrem mais amigos criadores, para podermos iniciar o tema de hoje. O tema de hoje tem a ver com eletrólitos e oligoelementos. Não sei se vocês conhecem, se sabem o significado destes nomes um bocadinho esquisitos. É normal que haja aqui amigos que pensem, mas hoje está-lhe a dar a pancada, está aqui a falar de nomes super estranhos, o que é que será eletrólitos e o que é que será oligoelementos. Portanto, vamos iniciar aqui um debate sobre estes dois nomes e sobre as características, o que é que são, e gostaria que vocês falassem aqui um bocadinho sobre esta situação. O amigo António Correios foi o primeiro. Boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Seja bem-vindo aqui à live. João Carlos Badal, boa tarde, amigos. Depois de uma semana doente e sem paciência, eu estou de regresso. Então, amigo, o que é que se passou consigo? Candeiro Costa, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Um abraço desde já. E é verdade, meus amigos, hoje temos aqui um tema que tem muito a ver com a muda da pena. Covid, diz aqui o amigo João Carlos Badal. Mas já passou, já está livre dessa situação. Essa porcaria do Covid, pá, poças. Hoje temos aqui um assunto extremamente importante também para a altura da muda da pena dos nossos passarinhos. Algo que não pode faltar na dieta que nós proporcionamos, que nós colocamos à disposição das nossas eletrólitos e oligoelementos. Peço para quem tenha uma mínima noção do que é que consiste os eletrólitos, do que é que consiste os oligoelementos, que coloquem aí nos comentários. Peço também desde já para não deixarem de dar o vosso like aqui na live, é extremamente importante aqui para o canal, eu agradeço desde já. E também para eventuais amigos que estejam a passar aqui pela live e que ainda não tenham subscrito o canal, que subscrevam o canal. Como vocês sabem, é totalmente grátis, não se paga nada. Basta terem uma conta Gmail, irem ao YouTube, procurarem por Candaril Santos Costa, clicar no botãozinho que diz subscrever o canal, aproveitem e cliquem também lá no sininho para que sejam notificados sempre que for colocado um novo vídeo no canal, sempre que for iniciada uma nova live, para não perderem aqui patavina. Dessa forma também poderão comentar as lives com as vossas opiniões, com dúvidas que tenham, perguntas que queiram colocar, temas que também queiram que sejam aflorados no decorrer das lives. Portanto, é importante vocês subscreverem o canal para poderem efetuar esse tipo de situação. Não percam também os códigos promocionais que os parceiros comerciais do canal colocam à vossa disposição. Hoje vamos pôr aqui outra vez novamente a loja Ricardo Pets. É uma loja que vocês podem dirigir-se fisicamente à loja, que fica situada em Moreira de Gerás do Lima, na zona de Viana do Castelo. Para quem for da zona pode-se lá deslocar e podem aproveitar o código promocional de 5% de desconto que se encontra no segundo link da descrição aqui da live, ok, meus amigos? Tem lá um códigozinho, vão à loja, fazem as compras que queiram fazer, depois no final apresentam o código promocional, digam que vem da parte do Candaril Santos Costa e é logo debitado 5% de desconto sobre o valor total que vos foi apresentado. Para além disso, também podem fazer encomendas tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Basta vocês procurarem por Ricardo Pets, solicitar amizade e mandarem mensagem. Eu vou aqui falar algumas marcas, alguns dos produtos que a loja tem. Para além destes, tem muitos outros produtos, mas vou aqui enumerar aqueles que têm mais saída. Portanto, em termos de mistura, tem misturas da Pet Cup, tem misturas da Canto Alegre, tem misturas do Conceito Animal, da Deli Nature e da Verselaga. Em termos de papas, tem papas da Rádio di Sole, da White Mullen, da Verselaga, Nutribird, Easy M e Alipet. Granulados tem da Nutribird, Psitacus e Your Parrot.
Suplementos, tem suplementos da Verselaga, da Necton, da Pet Cup e da Zoopan. E acessórios, tem acessórios da 2GR e da Idia. Portanto, meus amigos, aproveitem. Isto é uma situação espetacular que nós aqui apresentamos no canal. Foi com algum esforço que nós conseguimos ter aqui 5, 6 parceiros comerciais a nos darem códigos promocionais para vocês, unicamente para vocês, poderem usufruir nas compras para as vossas aves, ok, meus amigos? Sónia Costa, olá, boa tarde, olá, tudo bem, desde há bocadinho. Nuno Duarte, mais uma vez, boa tarde, Vitória a todos os amigos. Olá, Nuno, desde há bocadinho também. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo, então, tudo bem? Esse fim de semana com os paizinhos? Fez-te ganhar aí energias? Joaquim Araújo Pires Moreira, por falar no paizinho, está aqui o paizinho. Boa tarde a todos os passarinheiros. Olá, amigo Joaquim, como está essa saúde? José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo José Carlos, como está? Francisco Bento, boa tarde, Vitória e restantes amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Pois é, hoje aqui o tema, decidi voltar aqui novamente a algo que tem a ver com a muda da pena. É o que está a acontecer neste momento, meus amigos. Grande parte dos criadores têm as suas aves em plena época de muda de pena, outras estão a iniciar o arranque da muda. Portanto, é extremamente, passa a redundância, importante nós sabermos o que é que são eletrólitos e o que é que são oligoelementos. Eu não sei se algum dos amigos que está a assistir à live neste momento sabe, se aplica aos seus passarinhos, se tem uma noção do que é que consistem, e então gostaria que debatessem aqui um bocadinho este tema, que escrevessem aí nos comentários. Eu daqui a mais um bocadinho vou aflorar no que é que consiste basicamente tanto os eletrólitos como os oligoelementos, mas gostaria também de ver aqui o feedback da vossa parte sobre esta situação. Não se esqueçam que no decorrer das lives, independentemente de termos um tema diário, poderemos aflorar qualquer outro assunto, qualquer outro tema que tenha a ver com a criação e manutenção de passarinhos, ok? É extremamente importante eu também referir esta situação para vocês também não se sentirem presos ao tema. Sintam-se à vontade. Agora já sabem, quem tiver a necessidade de colocar aqui algum tema, têm que estar subscritos no canal para poderem depois partilhar aqui as vossas ideias, as vossas perguntas, as vossas dúvidas através dos comentários que vão sendo colocados no decorrer da live. Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro acabou ontem. Foi um sucesso, já há bastantes anos que os amigos criadores brasileiros não tinham um nacional. Primeiro devido à pandemia, devido ao Covid, que o amigo João Carlos Badal, agora pelos vistos, teve Covid também. Depois devido à gripe das aves, e então as leis federais do Brasil acabaram por proibir que ocorresse o nacional. O ano passado ocorreu, mas foi no Rio de Janeiro. Este ano voltou à sede da FOB. O ano salvo erro, não aconteceu em São Paulo, que é onde fica a sede da FOB, no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo era um dos estados que estava abrangidos com a presença da gripe das aves. E então o nacional foi realizado no Rio de Janeiro, fora das instalações da FOB. Foi um sucesso. Brevemente agora será o Campeonato Mundial do Hemisfério Sul, que se irá realizar na Argentina, no final deste mês, do mês de julho. Estão previstas estarem cerca de 10 mil aves, portanto, que seja também um grande êxito e que depois estejamos aqui todos para falar um bocadinho também sobre esse Mundial. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? António Correia, o amigo Costa tem pássaros top. Obrigado, amigo, eu faço muito por isso. Muito obrigado. Paulo Palmeiro está melhor, amigo João Carlos Badal. Já está aqui, já está top. Por acaso não sabia, realmente apercebi-me que o amigo não estava a vir às lives, de vez em quando ia lá ao grupo do WhatsApp, mas como não estava a vir às lives, pensei que estivesse a trabalhar, que estivesse sem tempo, ou que até estivesse de férias, não sabia, mas pronto, para estar por aqui é sinal que já está melhor. E então, meus amigos, pronto, eu vou aqui então falar aqui um bocadinho sobre o que é que basicamente são eletrólitos e oligoelementos, ok? Tanto uma coisa como outra são nada mais, nada menos que minerais, ok?
Nós temos a ideia que normalmente os minerais são o cálcio, que nós colocamos ao dispor das aves, é o grito, é o sal, pode ser sal grosso que nós usamos na cozinha misturado no grito, por exemplo, pode ser sal dos Himalaias, etc. E então, os eletrólitos são minerais essenciais encontrados dentro das células das aves, no sangue e na urina, ok? Esses minerais normalmente são o cálcio, o magnésio, o fosfato, o sódio e o potássio, ok? São todos essenciais para os processos fisiológicos do corpo das aves. Eles acabam por interagir entre si e com as células dos tecidos, nervos e músculos e ajudam a regular e a manter o bom funcionamento do organismo das aves. São normalmente administrados aos nossos passarinhos durante ou após períodos de stress e de grande atividade fisiológica. Ou seja, os eletrólitos normalmente podem ser administrados tanto na época de criação, em que é uma altura da época que exige muito dos nossos passarinhos, como no decorrer da muda da pena, em que efetivamente exige tanto ou mais do que na altura da criação, e também depois para os criadores expositores, quando as aves vêm de exposições. Ou seja, é normal que as aves, quando vêm das exposições, possam vir um bocadinho combalidas, principalmente aquelas posições em que as aves são obrigadas a estar na exposição durante 6, 7, 8, 9, por vezes 10, 11 dias. E é normal que as aves, derivada à alteração alimentar, derivada à alteração de iluminação, ao espaço, ao stress de verem pessoas estranhas constantemente ao seu redor, que venham um bocadinho com as defesas imunitárias um bocadinho em baixo, venham um bocadinho abatidas, e então é normal os criadores aplicarem eletrólitos. Eletrólitos estes que podem ser colocados tanto na água de beber das aves, como podem ser misturados no alimento, nomeadamente nas papas, ok? Ajudam grandemente as aves durante a muda, pois muitos desses minerais ajudam o organismo a fabricar a queratina. Alguém aqui sabe o que é a queratina? A queratina é o material com que são feitas as penas das nossas aves. Portanto, os eletrólitos ajudam bastante o organismo a produzir queratina, ou seja, a produzir as penas que as aves vão ter de criar para substituir as penas antigas. Como nós sabemos, as aves mudam uma vez por ano. Porquê? Porque as penas velhas já não têm o mesmo vigor, já não conseguem fazer as mesmas coisas para as quais cresceram, para as quais se desenvolveram, como proteger a ave do frio, permitir à ave o voo, permitir com que o macho sobressaia mais perante uma fêmea, para o macho conseguir fazer a corte e conquistar a fêmea para depois acasalar com ela, etc. Okay? O sódio, por exemplo, ajuda a controlar os fluidos corporais. O cálcio é essencial para a coagulação do sangue e para a formação da estrutura óssea das aves. O magnésio ajuda a manter o ritmo cardíaco e a regular os níveis de glicose no sangue. Vocês devem estar recordados, têm acompanhado com regularidade aqui o canal, que já houve aqui uma live em que eu referi que considero que por vezes a cegueira que ocorre em algumas aves se deve a níveis elevados de glicose. A glicose é nada mais nada menos que o açúcar. Nós, na alimentação que nós proporcionamos às nossas aves, esta alimentação é riquíssima em vitaminas, em minerais, em proteínas e em açúcares também. E existem casos comprovados de diabetes em aves, existem estudos científicos que já foram feitos tanto em aves de capoeira, normalmente da família dos galináceos, bem como também em psitacídeos, em que efetivamente foi detectado altos níveis de glicose que levaram ao aparecimento de diabetes e posteriormente ao surgimento de cegueira nas aves. Como nós sabemos, os diabetes, por exemplo, nos humanos, quando são em níveis muito altos, podem levar à cegueira da pessoa. O mesmo ocorre nas aves, ok? Portanto, é extremamente importante a administração de magnésio na dieta das nossas aves para controlar, para regular os níveis de glicose no sangue dessas mesmas aves.
Uma ave pode ficar em déficit de eletrólitos, por exemplo, quando tem diarreias. As aves, quando têm diarreias, têm uma tendência a desidratar. Ok? Portanto, é muito importante, quando nós nos deparamos com uma ave com diarreias, administrarmos, por exemplo, na água de beber, eletrólitos. É muito importante para voltar a repor os níveis de eletrólitos que têm de existir constantemente no organismo das aves. Uma ave pode ficar... os eletrólitos estão presentes nos seguintes alimentos. No espinafre e na couve, por exemplo, temos a presença de cálcio e magnésio. Na batata doce, na banana, nas ameixas e nos damascos, temos o potássio. O potássio é extremamente bom, por exemplo, para as dores musculares nas pessoas. Normalmente costumam dizer, comam uma banana, que isso passa essas dores musculares. A soja contém magnésio e potássio também. E o sal contém sódio. Pronto, isto é aqui uma breve síntese de, basicamente, dizer no que é que consistem os eletrólitos. São nada mais, nada menos do que minerais que são essenciais ao bem-estar das nossas aves. Ok, meus amigos? Deixem-me só ver aqui os comentários e depois eu já passo aos oligoelementos. Canaril Costa, eu uso o Provac 1000, tem uma composição que me agrada bastante para a altura da muda. Amigo, já nem és o primeiro a falar aqui do Provac. Eu por acaso não conheço, porque nunca usei. Eu parto do princípio que pelo nome Provac, muito provavelmente são probióticos, prebióticos e por aí fora, certo? E deve ter também mais algum tipo de ingredientes na sua constituição. Mas já não és o primeiro amigo que fala aqui nisto, portanto, em princípio, deve ser um produto efetivamente bom. Vítor Fialho, boa tarde, amigos. Vítor, não desista, é muito importante para nós. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado aqui pela sua consideração e seja bem-vindo aqui à live. Fique descansado que enquanto vocês estiverem desse lado, a darem-me força, eu também estarei aqui deste lado a tentar aqui manter aqui o nível aqui das lives, ok? Rui Rocha, boa tarde a todos os meus queridos amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? António Correia, eu também uso o Provac 1000. Temos aqui mais um criador, o amigo António, que diz que também usa o Provac 1000. João Carlos Badal, provavelmente o Provac 1000, se calhar também na sua constituição, apresenta eletrólitos. Será também essa a situação. Eu não conheço sinceramente o produto, ainda nunca pesquisei, mas já tem sido referido aqui nas últimas lives. João Carlos Badal, eu uso o Avicor Muda, suplemento indicado para a fase da muda. Este produto é espanhol. E diga-me uma coisa, amigo João, tem também eletrólitos e oligoelementos na sua constituição? Paulo Palmeiro, é o que come bastante. Potássio e os frutos secos também são bons, é verdade. As nozes e por aí fora, as amêndoas, é verdade, amigo. Pois, e tu és atleta, para quem não sabe, o Paulo Palmeiro pratica atletismo. Não sei se não é velocidade, não sei se é meio fundo, mas ele pratica atletismo. Portanto, é extremamente importante depois de estar meia hora, uma hora a correr, pelo menos para retirar as dores dos músculos, as chamadas dores musculares, é extremamente importante o potássio. Nuno Duarte, vitamina mineral da Natura que mistura no grito, Rodimin com anis e Viscomin da Bex e 2 blocos de minerais diferentes, glutamin e vitaminas TT mais eletrólitos. Ok, amigo? Uma boa síntese aqui dos produtos que tu usas. Canaril Costa, sim, contém eletrólitos, Vitor. Pronto, lá está. Daí estar a ser referido. Paulo Palmeira, é meio fundo e fundo até 21 km. Temos atleta aqui, meus amigos. Meus amigos, não se esqueçam de subscrever o canal, na eventualidade de ainda não serem subscritos. Estamos a caminho dos 6.500 subscritores. Estamos perto, neste momento, dos 6.200, portanto falta pouco. Eu, quando chegarmos aqui aos 6.500 subscritores, vou fazer aqui uma brincadeira. Vou fazer aqui um sorteio, ainda não sei bem como é que vai ser. Mas irei fazer certamente aqui uma brincadeira para todos nós passarmos aqui um bocadinho à imagem daquilo que foi o sorteio que foi feito aqui há poucas semanas atrás com o Lizard que foi oferecido aqui pelo nosso amigo Nuno Duarte e que foi sorteado depois aqui no decorrer de uma live. Portanto, eu espero fazer aqui qualquer coisa assim engraçada também, ok, meus amigos? Vou agora falar aqui um bocadinho sobre o que é que são oligoelementos.
Os oligoelementos, à imagem dos eletrólitos, são também minerais. Só que são outro tipo de minerais, ok? Já vem da família dos oligoelementos. Temos aqui várias famílias de minerais. Temos os minerais da família dos eletrólitos e depois temos os minerais da família dos oligoelementos, ok? Então, os oligoelementos são minerais essenciais para o organismo das aves e para o seu sistema imunológico. Isto é extremamente importante, ou seja, se uma ave tiver um sistema imunológico regulado, em bom estado, se deparar no seu organismo com uma determinada doença e se o seu sistema imunológico estiver num nível QB, num nível bom, mais fácil será o organismo da ave conseguir combater essa maleita. Se a ave, ao invés, tiver o sistema imunológico para baixo, a ave automaticamente a doença vai considerar que tem as portas escancaradas para entrar no organismo da ave e vai mandar a ave abaixo muito mais rapidamente. Portanto, é extremamente importante a administração de oligoelementos para as nossas aves terem o sistema imunológico sempre lá em cima, num nível alto, ok? Os oligoelementos são também conhecidos como microminerais. Lá está, são minerais também. Não são produzidos pelo organismo das aves, portanto têm de ser ingeridos através da alimentação e da suplementação que o criador coloca à disposição das suas aves. Ajudam na produção de enzimas, na regulação hormonal, na proteção contra o stress oxidante, ou seja, acabam por ter um efeito também antioxidante para as aves, na atividade digestiva, na saúde do fígado e dos rins, na circulação sanguínea, etc. Como vocês sabem, e também já anteriormente falámos, já tivemos aqui uma live a falar sobre o fígado, sobre problemas hepáticos, como é importante que o fígado tem milhares de funções no organismo das aves. É o órgão que mais trabalha no organismo das nossas aves. E sabendo nós que os oligoelementos ajudam a proteger a saúde do fígado, é extremamente importante nós colocarmos oligoelementos na dieta das nossas aves, ok? Alguns tipos de oligoelementos: o ferro, o zinco, o cobre, o manganésio, o selênio, o iodo, o flúor e o molibdênio. São alguns dos exemplos de minerais chamados de oligoelementos. Como podem ver, são minerais diferenciados daqueles que eu enumerei nos eletrólitos. Nos eletrólitos eu tinha falado aqui no cálcio, no magnésio, no potássio, no sódio, portanto são outro tipo diferente de minerais, ok, meus amigos? Alimentos de origem animal, normalmente como as papas, são fontes de oligoelementos. Por exemplo, o ferro está presente em várias sementes e nas folhas de legumes, normalmente verde escuras. Quase todos os legumes de folha verde escura têm ferro na sua constituição. O zinco está presente na levedura de cerveja. É muito habitual haverem criadores que ou dão mesmo a levedura de cerveja, pode vir em pó e misturam nas papas, ou dão algum produto que na sua constituição já tem levedura de cerveja. O zinco também está presente nas maçãs, no espinafre e na gema do ovo. O iodo está presente no sal e nas algas. Eu uso aqui vários produtos com algas, desde a spirulina a alguns produtos para oxidar as partes córneas no canário London Fancy, e então sei logo de antemão que o iodo está presente em ambos os produtos. O selênio, o famoso selênio, quem dá a vitamina E no início das criações, normalmente também dá, no frasquinho aparece a designação selênio mais vitamina E, certo? O selênio está presente em alimentos ricos em proteínas e também nos cereais. Portanto, é normal que o selênio esteja presente nas papas, que contêm níveis generosos de proteínas, e em alguns cereais, porque muitas destas papas são feitas também à base de cereais, ok, meus amigos? Pronto, está aqui uma descrição muito por alto. Se vocês quiserem aprofundar mais o tema dos oligoelementos e dos eletrólitos, eu tenho pelo menos um vídeo aqui no canal em que falo um bocadinho mais exaustivamente sobre o que é que são eletrólitos, o que é que são oligoelementos,
qual as suas constituições, a importância em administrar com regularidade tanto um tipo de minerais como outro tipo de minerais às nossas aves, ok, meus amigos? Francisco Bento, eu é só fundo, só paro quando vejo o fundo da Mini. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Nuno Duarte, não está esquecido. Paulo Palmeiro, Francisco Duarte, não penso no final da prova, às vezes não vai uma Mini preta. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, eu sei que não sei porquê, não foi o resto da mensagem. Tens o cartaz de montagem do Internacional. Francisco Bento, o Paulo é para repor os eletrólitos, a Mini. Nuno Duarte, ainda me esqueci de mencionar um deles, falta o sal dos Himalaias, pois. Mas não é um qualquer, só uso daquele cortado com rebarbadora. Rui Rocha, eu do Superboc. Paulo Palmeiro, sim, tenho Nuno Duarte, eu depois envio. Nuno Duarte, obrigado. E pronto, meus amigos, eu gostaria que vocês aqui relatassem aqui um bocadinho se tinham a noção do que é que consistia tanto os eletrólitos como os oligoelementos. Se têm noção de que estes dois tipos de minerais estão ou não presentes na alimentação e na suplementação que vocês oferecem, que vocês colocam ao dispor das vossas aves. E falem aqui um bocadinho sobre esta situação, ok? João Carlos Badal, vitaminas, minerais e aminoácidos, junto com o uso de prebióticos, permite um funcionamento ótimo do metabolismo dos passarinhos, especialmente a nível hepático. É verdade, meu amigo, sem dúvida nenhuma. A junção desses produtos regularmente durante todo o ano, não apenas na altura da muda, mas regularmente durante todo o ano, juntamente depois com a higiene, um bom manuseio do criador, tanto das instalações como dos comedores, dos bebedores e tudo mais, é meio caminho andado para o sucesso. João Carlos Badal, já utilizei este produto há muitos anos, bons resultados, passarinhos saudáveis. Pronto, eu tenho aqui também vários produtos que na sua constituição tanto contêm oligoelementos como contêm eletrólitos. Tenho aqui um produto que eu agora nem sei dizer qual é que é a marca, chama-se Recuplite. Nem sei dizer qual é que é o laboratório, mas é um produto que eu uso, é um produto que vem em pó e são eletrólitos, aquilo basicamente é eletrólitos e que eu uso sempre que as minhas aves vêm das exposições, seja uma exposição de um dia, seja uma exposição de 3 dias, 9 dias, uso sempre, ou seja, sempre que os passarinhos chegam aqui ao canaril, a primeira coisa que eu coloco é água fresca e nessa água fresca costumo logo colocar um bocadinho de pó de eletrólitos, ou seja, de Recuplite, salvo erro é da Vercelaga. Não quero estar a induzir vocês em erro. Vayam ao Google e escrevam Recup, travessão, Lite. E vocês vão ver, salvo erro é da Vercelaga. E é top, top, ok? É muito bom. E eu administro aquilo durante os primeiros 3 dias em que as aves chegam e logo no dia a seguir eu logo noto, consigo logo notar uma melhoria no movimento das aves, ou seja, no bem-estar geral das aves. Tirando isso, é como eu digo, nós já damos tanta coisa que é quase inevitável nós não estarmos a proporcionar oligoelementos ou eletrólitos na dieta que proporcionamos às nossas aves. João Carlos Badal, já utilizei este produto há muitos anos, bons resultados, passarinhos saudáveis, excelente amigo. Rui Rocha, basicamente eu dou tudo que o Vitor ensinou a dar, excelente amigo, então também está no bom caminho. João Carlos Badal, passa publicidade que ninguém me paga apenas porque funciona bem. Sim, aqui a questão da publicidade não há problema nenhum. Eu também falo aqui de muitos produtos e quem me der a mim uma Vercelaga ou uma Biofarma ou uma Pet Cup que me patrocinasse. Infelizmente em Portugal isso não é possível porque não estão para aí virados e isto é mesmo feito da mesma forma que é ser criador e ter aves a criar, é por caroliço, é por amor, é por paixão, portanto não é por mais nada. Carlos Almeida, boa tarde amigo Vítor, você tem algum vídeo onde fala no número de horas diárias de luz artificial durante o ano? Ou tem algum documento que me possa enviar?
Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. É assim, um documento não tenho, amigo, mas o amigo, se pesquisar lá no canal, vai encontrar certamente, até mais do que um vídeo, quase certeza. Eu quase todas as épocas, quando está prestes a iniciar uma época de criação, eu falo sobre essa situação. Até mesmo aqui nas lives, eu costumo dizer como é que procede, ou seja, vamos começar agora nesta fase. Eu ainda só não tenho a iluminação artificial totalmente desligada, porque tenho alguns passarinhos ainda dependentes dos pais. Tenho passarinhos que anilhei há cerca de 3 dias atrás, portanto devem estar com 10 dias, mais 5, 6 dias já saltam cá para fora, mas ainda vão demorar cerca de 20 dias a estarem dependentes dos pais, a estarem independentes. Tenho passarinhos com 19 dias, ainda há bocadinho postei um vídeo, não sei se viram, no YouTube, de um ghoster coroado intenso pequenino do meu filho, a anilha do meu filho. Não sei como é que eu faço isto, mas as melhores aves eu escolho sempre para o meu filho e para a minha filha. As piores aves ficam sempre com o meu stand. Não entendo como é que eu faço isto, mas pronto. E então mostrei há bocadinho um passarinho com 19 dias, portanto ainda faltam ali, vá, 15 dias, vamos ser gentis, e chegar ali aos 35 dias para o passarinho ficar independente e eu colocar nas jogadeiras. E então, passada esta fase dos passarinhos estarem independentes, o que é que eu faço? Não chego aqui de manhã e desligo as luzes para haver um choque luminoso, não. Espero que a iluminação artificial ao final do dia, através do relógio que eu tenho, desligue, ou seja, que normalmente é às 21 horas. Às 21 horas a iluminação desliga, começa a desligar progressivamente como se estivesse a fazer um pôr do sol. E quando a iluminação artificial está totalmente desligada, eu desligo o relógio. O que vai provocar com que no dia a seguir a iluminação artificial já não se ligue. E os passarinhos vão ficar assim até ao final da primeira quinzena de setembro. Portanto, vão ficar assim todo o mês de agosto e metade do mês de setembro sem iluminação artificial. A única iluminação que aqui irá entrar será a iluminação pelas janelas que eu tenho no canaril. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 janelas. A partir dessa altura que eu também desligo a iluminação artificial, já não deixo a porta aberta. Eu costumo deixar ali a porta aberta, como vocês podem ver. A porta fica fechada, ok? O ar só vai circular, só vai haver uma renovação nova de ar através das janelas. São 5 janelas que eu tenho. Portanto, está aqui uma, tenho ali, e vou virar aqui para vocês verem. Oi, não virou? E tenho ali duas também, estão a ver? Ali uma e ali outra. Portanto, a iluminação só vai entrar por estas janelas se eu verificar que mesmo assim as aves ainda não muito ativas, que vejo que as fêmeas ou começam a colocar ovos no fundo da gaiola, ou que os machos ainda começam a cantar e a discutir muito, ponho uns panos escuros, azul escuro, que eu tenho aqui uns panos azul escuros, um tecido qualquer, e tapo também a maioria da luminosidade, deixo só as duas janelas laterais para entrar a iluminação suficiente para os pássaros identificarem o local da comida e da bebida, e deixo-os ficar assim até ao início da segunda quinzena de setembro. Chegada à segunda quinzena de setembro, o que é que eu faço? Num determinado dia, chego aqui de manhã, volto a ligar o relógio, mas o relógio já não vai estar com as 14 horas que eu dei durante a altura da criação. Eu vou memorizar o relógio para dar apenas iluminação artificial durante 8 horas. Chego aqui, por exemplo, à segunda-feira, no domingo, à tardinha, eu liguei o relógio e memorizei o relógio para dar apenas 8 horas de luz. Ok? Vamos expor das 8 às 4 da tarde. Iluminação artificial das 8 da manhã às 4 da tarde. E depois o que é que eu faço? No dia a seguir dou 5 minutos a mais de luz de manhã, quando inicia, ou seja, no dia a seguir, em vez de iniciar às 8 da manhã, inicia às 7h55 da manhã. E ao final do dia, quando é para desligar, em vez de desligar às 16, desliga às 16h05. E vou fazendo isto todos os dias. Todos os dias acrescento 10 minutos, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. Ok? Isto para quando chegar a primeira exposição em outubro, os passarinhos já terem ali cerca de 9 horas e meia, 10 horas de luz, e já estarem habituados a serem confrontados com uma iluminação artificial, para quando chegarem à exposição, primeiro não estranharem aquele excesso de luz, não é? E depois não entrarem numa muda da pena agressiva, pois se eu retirar os passarinhos daqui, do seu habitat natural, e levá-los para uma exposição onde normalmente existe uma grande intensidade de luz,
o normal era que os pássaros entrassem numa muda de pena fora do tempo, a chamada muda de pena agressiva. Isso iria provocar uma muda da pena, o pássaro iria desvalorizar. Provavelmente, se eu quisesse aproveitar o passarinho para criar na época seguinte, não iria criar. E então começa a fazer esta preparação dos passarinhos para se adaptarem à iluminação artificial. Como eu estava a dizer, vão aumentando sempre 10 minutos todos os dias sem exceção. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, até que quando estamos ali a chegar novamente à altura das criações, ali a partir dos finais de janeiro, inícios de fevereiro, já me deparo aqui com ou as 14 horas já de luz, ou quase nas 14 horas de luz. Ok? Portanto, isto é o que eu faço. Depois, deixo as 14 horas de luz durante as criações, o normal. Acabam as criações, inicia-se o processo de muda, chega um determinado dia à noite, quando a luz artificial desliga-se, depois de estar tudo escuro, eu desligo o relógio e o relógio só volta a ser ativado outra vez na segunda quinzena de setembro do ano seguinte. É um ciclo. Ok, amigo? Espero que tenha compreendido. Se não compreendeu, de qualquer das formas, eu tenho vários vídeos a falar sobre essa temática. Meus amigos, não percam as promoções que os nossos parceiros comerciais colocam aqui ao vosso dispor no canal. 5% de desconto. Por exemplo, se fizerem uma compra no valor de 100 euros, são 5 euros que ficam no bolso. 5 euros. Para quem fuma, pode ajudar no maço de tabaco. Para quem bebe café, dá para pagar nos quantos cafés. Dá para ajudar no consumo do gasóleo nas nossas viaturas, no consumo do combustível, etc. É sempre algum dinheiro que fica no bolso. Hoje temos aqui a loja Ricardo Pets, uma loja muito conhecida. Por exemplo, existem muitos criadores de psitacídeos. Se vocês veem o canal do YouTube do amigo Aves Pires, ele é um dos criadores que usa os produtos e que manda vir através da loja Ricardo Pets. Muitos criadores de psitacídeos que são entrevistados lá no canal dele também vão buscar muitos produtos que aqui estão, nomeadamente a marca Your Parrot, ou seja, a malta top dos psitacídeos em Portugal usa muito esta marca Your Parrot. Portanto, aproveitem, meus amigos, 5% de desconto na loja Ricardo Pets. Uma loja que tem a loja física em Moreira de Gerardo do Lima, que fica situado no distrito de Viana do Castelo. Portanto, quem for lá da zona pode lá deslocar-se, façam as vossas compras, eles têm bons preços, têm uma grande variedade de produtos e no final apresentam o código promocional de 5% de desconto, ok? Podem também fazer, para quem não for perto da loja física, podem fazer as encomendas através do Facebook e do Instagram, procurem por Ricardo Pets, peçam amizade, metam conversa, digam se têm determinados produtos. Eu vou referir aqui novamente alguns dos produtos que se encontram à venda lá na loja, ou seja, em termos de misturas, tem as misturas da Pet Cup, tem misturas da Cantaleg, do Conceito Animal, da Deli Nature e da Verselaga. Papas, tem papas da Raggio di Sole, tem papas White Molen, Verselaga, Nutribird, Easy M e Alipet. Granulados, tem granulados da Nutribird, da Psitacus e da Your Parrot. Suplementos da Verselaga, da Necton, da Pet Cup e da Zoopan. E acessórios da 2GR e da Idia. Não percam, meus amigos, isto é espetacular, nós podermos ir a uma loja e termos 5% de desconto. Nós andamos sempre aqui a chorar, que está tudo pela hora da morte, que está tudo caríssimo, não há nada a ajudar porque é fazer registros para determinadas espécies, as rações estão pela hora da morte. Com esta história do Covid, depois com a guerra na Ucrânia, nós sabemos que as rações aumentaram desmesuradamente. Isto é um hobby que já era financeiramente custoso, porque custa ao bolso de todos, e depois ainda pior se tornou com todas estas situações. Parece que foi uma bola de neve e foi tudo ao mesmo tempo. Foi a história dos registros para determinadas espécies de aves, psitacídeos exóticos e por aí fora. Depois foi o preço dos cereais que aumentou e atrás disso as misturas de sementes aumentaram também drasticamente. O custo de vida está pela hora da morte, portanto 5% de desconto é sempre valor e é uma força para quem pensar em desistir, não desista. Isto é um ânimo que eu tento aqui dar a todos vocês para, por amor de Deus,
não desistirem de criar e não abandonarem este hobby que nos faz bem. É um hobby que, quando é feito da forma correta, é salutar. Quando não andamos nas tricas, nas competições, nas vigariças, a querer enganar um ao outro, quando não andamos a tentar enganar o próximo com polémicas e políticas e coisas do género. Isto é um hobby espetacular, meus amigos. E é esta a dinâmica do canal. Portanto, não percam os códigos promocionais, façam uso deles. Já tivemos aqui algumas experiências de criadores que utilizaram os códigos promocionais, ficaram extremamente satisfeitos. Portanto, não é a brincar, é verdade. Vocês não arranjam isto em mais lado nenhum, meus amigos, como vocês sabem. Eu continuo aqui a entrar em contato com outras lojas, com outras situações, para continuar a deixar aqui ao vosso dispor descontos, a tentar angariar aqui mais parceiros comerciais. É preciso fazê-los acreditar que este é um trabalho sério, é um trabalho de consequência, não é um trabalho que andei aqui a fazer lives uma semana e depois paro e acabou, não. Como vocês sabem, isto já há mais de um mês que andamos aqui nesta brincadeira e os parceiros comerciais vão acreditando. Uns acreditam, outros não acreditam, mas aqueles que acreditam são do best e vocês têm que aproveitar, ok? Já viram como é que eu sou chato? Eu sou chato para vos estar a dar coisas. Normalmente, nestas lives que nós vemos nas redes sociais, as pessoas são extremamente chatas para pedir coisas. Eu não, eu sou extremamente chato para dar. Estão a ver? Olha, então onde é que eu ia? Deixem-me lá ver. Nuno Duarte não tinha a noção tão elaborada do que eram, tanto os oligoelementos como os eletrólitos. Pronto, amigo, é sempre bom saber e também saber a falta que fazem no organismo das nossas aves. João Carlos Badal, durante anos utilizei o Airboats Meteor Forte, muito mais caro. Sim, mas o Airboats é uma marca também muito boa e também tenho ouvido falar muito bem do Airboats. Eu nunca usei, por acaso até tenho um amigo que é representante oficial dessa marca. E tenho ouvido falar muitos criadores a dizerem que usam. É mais caro, está um amigo a dizer, ok. Pedro Correia, boa tarde a todos os amigos e amigas criadores. Olá, amigo Pedro, como está? Tudo bem? Carlos Almeida, queria partilhar aqui que não é preciso gastar muito dinheiro, mesmo para quem só tem luz artificial, basta uma lâmpada inteligente, não é preciso aqueles aparelhos que o pessoal fala. Exatamente, já aqui há uns tempos, houve aqui um amigo, agora também não me recordo quem foi, que falou nessas lâmpadas inteligentes, que normalmente até é possível programá-las através de Wi-Fi e que acabam por fazer também, basicamente, o amanhecer, a permanência de iluminação artificial e depois o anoitecer, e são lâmpadas que não são caras, andam ali à volta, se calhar, entre os 12 e os 20 euros, não mais nem menos do que isso. Portanto, é verdade, amigo, e obrigado aqui também por esta dica. Dime Cheirinha, boa tarde, meu amigo, cheguei. Olá, amigo, boa tarde desde há bocadinho. Para quem não esteja a perceber, que quando eu digo aqui às pessoas desde há bocadinho, é porque já me mandaram mensagens durante o dia de hoje, e isto é o dia todo nisto, meus amigos. Eu passo o dia aqui a receber mensagens, a falar com amigos criadores, e depois normalmente encontramos-se aqui novamente nas lives. Carlos Almeida, a lâmpada inteligente dá para ligar gradualmente e desligar gradualmente e controlar tudo por telemóvel através da aplicação. Pronto, exatamente, é isso mesmo. Dime Cheirinha, muito trabalho, pode-me dar um pequeno resumo? Sim, amigo, hoje estivemos e estamos a falar sobre o que é que são eletrólitos e oligoelementos. Um amigo tem noção do que é que são eletrólitos e oligoelementos? Se tiver, diga aí. Se não tiver, também diga a mesma, que eu tento fazer aqui um resumozinho, ok? Paulo Palmeiro, eu nas aves que tinha usava vitaminas TT mais eletrólitos, ok? Di Mentirinha, como estão os meus amigos? Rui Rocha, bem-vindo, Mentirinha, tudo bem? Hoje não tem aqui o seu amigo Aves Silva, que ainda não entrou. Nuno Magalhães, boa tarde a todos. Olá, amigo Nuno, como está? Seja bem-vindo. Canario Costa, uma das coisas mais importantes que devemos administrar às nossas aves é o grito mineral e por vezes não é dada a devida importância. É verdade, meu amigo. Eu tenho tido aqui alguns amigos com pouca experiência e por vezes também sou contactado através de outras redes sociais que muitas vezes nem sabem o que é o grito, nem têm a mínima noção do que é o grito. E eu já tenho referido aqui em várias lives anteriores
que o grito é algo que deve estar à disposição 24 sobre 24 horas das nossas aves. A única coisa que deverão fazer é, se usarem grito com carvão ativado, retirarem quando dão alguma suplementação, por exemplo, quando dão algumas vitaminas, alguns minerais em forma líquida, alguns remédios, sejam por prescrição do veterinário ou por autoprescrição, que infelizmente ainda acontece muito, têm que tirar o carvão ativado, porque o carvão ativado é nada mais, nada menos do que um filtro. Vai-se alojar no fígado e todos esses produtos que não são considerados normais vão ser expelidos do organismo das aves. E então, nessas alturas, poderão, se quiserem administrar vitaminas durante um dia ou dois, retiram o grito com carvão ativado ou então substituem esse grito com carvão ativado por um grito que não tenha carvão ativado. De resto, o grito deve estar escrupulosamente à disposição das aves 365 dias por ano, ok? Nuno Gomes, boa tarde. Olá, amigo Nuno, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Canaril Costa, eu até costumo juntar ao grito mineral sal grosso para evitar a picagem. Sim, eu também já usei essa técnica até aqui há uns anos. Atualmente uso aqui blocos de sal dos Himalaias. Eu posso mostrar aqui, por exemplo, tenho aqui numa das voadeiras o sal dos Himalaias, estão a ver? São estes blocozinhos assim, que ficam aqui pendurados. As aves, para além de andarem a mordiscar ali a corda, adoram também de bicar ali a pedrinha e pronto, lá está. São minerais que as aves, ao fim e ao cabo, também acabam por se alimentar. Não esquecer, como eu estava a dizer, que o sal é rico em sódio e também é importante, é um eletrólito, é um dos minerais da família dos eletrólitos que é necessário termos também à disposição das nossas aves. E então, principalmente nesta altura da muda, eu, quando é a altura da criação, normalmente não meto as pedras de sal dos Himalaias, mas na altura da muda é uma fonte mineral e, para além disso, também evita as picagens nas aves. Já falei nisto em lives anteriores, mas refiro sempre, cada vez sempre aqui criadores novos. Por exemplo, as aves, quando picam outra ave e ficam com a pena do bico e viram a pena ao contrário para irem ao canúculo da pena e depois começam a mordiscar, o canúculo da pena tem um sabor salgado, porque é no canúculo da pena que fica grande parte dos minerais que a ave ingere através da sua alimentação. Okay? É depois ali no canúculo, que é como se fosse a raiz do mar, vamos supor. É ali do canúculo que todos esses nutrientes são espalhados para a pena se desenvolver, para a queratina, que é do que são feitas as penas, crescer, se desenvolver, ok? As aves, ao sentirem aquele gosto, que tem um paladar salgado, ficam viciadas em arrancar penas às outras aves que estão na mesma voadeira, no mesmo espaço. E então, para evitar essa situação, um dos truques, não é o único, mas um dos truques utilizado é colocar uma pedra de sal à disposição das aves, que elas vão ali com a língua, passam ali com a língua, sentem o salgado e gostam de andar ali tanto a bicar como a lamber com a língua. Assim, deixam de andar atrás de outras aves para arrancar uma pena e andarem ali a mordiscar o canúculo para sentir também aquele travo, aquele sabor, ok? Nuno Duarte, Carlos Almeida, eu por acaso mandei vir agora uma, mas vamos ver se o barato não vai sair caro. Nem chegou a 2 euros, então pronto, muito mais barato do que o que eu estava a falar. Hilário Moreira, grito e osso de choco logo todo o ano. Sim, o osso de choco também é extremamente importante. O osso de choco, para além de também ser uma fonte mineral, nomeadamente de cálcio, permite também com que as aves possam afiar o bico. Por vezes podem existir imperfeições e é normal às vezes os biquinhos até crescerem um bocadinho para lá daquilo que é o desejável e assim há uma forma também das aves controlarem, para além que é um bem-estar ambiental que estamos a proporcionar às aves. Todas estas coisinhas que nós colocamos à disposição das aves, desde banheiras, um bocadinho de pedra sal dos Himalaias, um bocadinho de corda de sisal pendurada, o osso de choco e muitas outras coisas que podemos fazer, é uma distração, é um enriquecimento ambiental que estamos a dar às aves. Em vez das aves estarem simplesmente confinadas numa gaiola onde só há um comedor e um bebedor, elas têm outras coisas pelas quais se podem distrair usando-as, não é? E é um enriquecimento ambiental que também proporcionamos aqui às nossas aves.
António Serrano, boa tarde, Vítor. Mais uma vez, saudações a todos os criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Canaril Costa, excelente explicação sobre o uso do sal. Obrigado, amigo. António Correia, onde o amigo Vítor arranja a pedra de sal dos Himalaias? Nos hipermercados só encontra o sal em pó. É verdade. Nos hipermercados normalmente existem saquinhos com sal em pó. O amigo pode comprar, por exemplo, o sal dos Himalaias em pó e misturar no grito, que era a técnica que eu usava até aqui há uns anos. Eu comecei a usar o sal grosso de cozinha misturado, punha algumas pedras misturadas no grito. Depois comecei a adquirir esses saquinhos que se encontram à venda nos hipermercados e misturava também no grito, mas depois achava que aquilo se calhar estragava-se muito. E foi quando eu descobri que existia pedras de sal dos Himalaias. Por exemplo, estas pedras que já vêm com corda e já vêm com o sistema de encaixe, eu mando vir da Agrobom Duarte, que é um dos patrocinadores também aqui do canal. Mas sai mais barato se o amigo for a uma loja da Decathlon e comprar um bloco grande de cálcio. Eles lá vendem blocos, pedras grandes, sal dos Himalaias. Cálcio não, de sal dos Himalaias, peço desculpa. E depois cortar. Pode fazer, por exemplo, como o Nuno Duarte, agarra na rebarbadora e corta aquilo aos pedaços. Estou a brincar. Mas, por exemplo, com um escopo e um martelo, tentar cortar esse bloco grande em pedaços mais pequenos e depois tentar fazer um buraco, um buraquinho ao meio, passar uma corda, dar 2 nós cá em baixo e com um clipe na outra ponta da corda pendurar, por exemplo, na grade da gaiola e colocar à disposição das aves. Na Decathlon, esses blocos grandes de pedra de sal dos Himalaias é vendido para os equitadores, ou seja, a malta dos cavalos, dar aos cavalos. É uma fonte também dos cavalos conseguirem absorver minerais para o seu organismo. É por isso é que eles lá têm blocos grandes. Mas sai muito mais barato o amigo comprar um bloco desses e depois partir em bocados, colocar aquilo numa caixa. Aquilo, se não estiver em contacto com a umidade, estiver bem fechado, aquilo dura uma vida inteira e o amigo vai tirando, consoante vai gastando, vai tirando. Eu posso dizer que eu comprei as minhas pedras há uns 3 ou 4 anos, ainda estão enormes. Isto demora uma vida inteira até os passarinhos conseguirem dar cabo disto, não é? João Carlos Badal, até amanhã, meus amigos, boa live. Obrigado, amigo, e uma boa convalescença, ok? Queremos tê-lo aqui top, que é sempre também aqui um ativo importante aqui das lives também, porque é um criador com muito conhecimento. É isto que nós também queremos aqui um bocadinho, meus amigos. Não é só estarem a olhar para esta cara de parvo, a falar, a debitar aqui informação durante 1 hora e meia, não. É também termos aqui nesta família, termos um núcleo de criadores com experiência bastante, para poderem transmitir e para poderem deixar aqui algum do conhecimento que têm, ok? É isto que torna estas lives enriquecedoras. Não é apenas esta cara que aqui está. Ora então... Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos. Cheguei agora do trabalho, já deixei o joinha. Boa, amigo, obrigado. Boa tarde, como está? Tudo bem? Hilário Moreira. E depois da criação, coloco fios de sisal e pedras de sal dos Himalaias e banheiras todos os dias. Sim. As banheiras, a água é importantíssima no decorrer da muda da pena, meus amigos. Importantíssima. E que seja trocada com regularidade. Já falámos também aqui numa live atrás que por vezes vamos de férias e se não tivermos um amigo, um familiar que possa ir trocar a água com regularidade, os bebedouros, normalmente a água nos bebedouros aquece bastante e depois começam-se a formar colónias de bactérias que normalmente são nocivas para a saúde das nossas aves. E depois podemos ter a infelicidade de quando chegamos das férias, termos aves doentes, termos algumas aves mortas e por aí fora. Portanto, a água, como vocês sabem, é um bem essencial praticamente à vida de todos os animais, todos os seres que existem no nosso planeta e não poderia deixar de ser diferente relativamente aos nossos passarinhos. E então, banheira nestas alturas ajuda a que as penas velhas caiam com uma maior facilidade do corpo das aves para nascerem as penas novas em sua substituição. Para além disso, mais uma vez, é uma riqueza ambiental que estamos a proporcionar às nossas aves. As aves adoram banhar-se, meus amigos. Vocês veem as aves na vida selvagem. Quando se levantam da manhã, muitas das vezes, ainda antes de irem à procura de alimento, a primeira coisa que fazem é ir a uma poça de água,
a um riacho, a um charco, a um lago, a um rio e banharem-se. Portanto, as aves de cativeiro não são diferentes, mantenham-se instinto também. E na água de beber é essencial termos sempre água limpa, principalmente durante a fase da muda, porque a fase da muda ocorre durante o tempo do calor, a altura do calor, não é? Em pleno verão. Rui Pinheiro, boa tarde a todos. Eu uso o Prime, penso ser dos produtos mais completos do mercado. Olá, amigo Rui, como está? Seja bem-vindo à live. É verdade, o Prime é top. Eu também não uso, mas tenho amigos que usam e que nunca os ouvi falar mal sobre o Prime. É realmente dos produtos mais completos e também dos mais usados na atualidade na ornitologia nacional, tanto nos canários como nos psitacídeos, exóticos, fauna, etc. É realmente um produto muito bom e muito completo. Hilário Moreira, o sal compro na Decathlon, bloco e depois corto com um disco de corte de 1 mm e faço um furo com o burquinho e depois coloco um fio de sisal. Lá está a técnica. O Hilário usa a rebarbadora, mas pelos vistos não é com um disco de 3 ou 5 mm, como provavelmente o Nuno fez. Não estás a ouvir, é um disco de 1 mm, porque senão depois fica cheio de pedra de sisal em cima de ti, ok? Nuno Duarte, mas depois de cortar a pedra dos Himalaias tenho que tirar a foto e mandar ao Vitor, será a capa da live. Estás a ouvir, Hilário? Nuno Duarte, até amanhã. João Carlos Badal e as melhoras. António Correia, na Decathlon não sabia, vou passar por lá, obrigado amigo. Compensa muito mais, amigo, porque o amigo traz um bloco grande que aquilo dá-lhe para a vida toda e depois é só cortar e sai muito mais barato. Por exemplo, estas pedras que vêm, que são pedras talvez com 10 cm de largura por 5 cm de altura, que vêm já com o acorde e o coisinho, o encaixe. Não quero estar a mentir, mas quando eu comprei, agora não faço a mínima ideia ao valor, acho que era 1,75€ cada pedra. Acaba por ser caro e ficou para aí 20 coisinhos destes. Eu na altura não sabia que havia na Decathlon e meti-me nesta aventura. Mas pronto, é como eu digo, isto também dura uma vida inteira, mas compensa muito mais ir à Decathlon. Hilário Moreira, aliás, banheiras desde o início da criação, coloco de manhã e ao final do dia troca a água, ou seja, ficam 24 sobre 24 horas. Bebedores, trocar a água de todos os dias, é isso mesmo. Eu aqui faço o mesmo também. Como eu também já referi em algumas lives anteriores, existem criadores que têm medo de deixar as banheiras 24 sobre 24 horas à disposição das aves. Primeiro, têm medo que as aves tomem banho antes de anoitecer e que depois possam morrer porque estão totalmente encharcadas. As aves não são parvas, meus amigos. As aves conhecem o timing do dia. Se nós não alterarmos constantemente a iluminação artificial, elas sabem que a iluminação artificial a que estão sujeitas liga-se a uma determinada hora e desliga-se a outra determinada hora. 1 ou 2 horas antes delas saberem que a luz vai se desligar, elas são capazes de tomar um banho. E atenção, que um banho de banheira não é um banho de imersão, ao contrário dos humanos. Que nós, quando vamos para a banheira, é realmente um banho de imersão e quando é de ducha é que não é de imersão, não é? As aves não, as aves andam ali, movimentam-se um bocadinho, mas nunca chegam a ficar totalmente encharcadas, ou seja, a plumagem interna, aquela que fica junto à pele, raramente está molhada. Aquilo que nós vemos, a ave que aparenta estar totalmente molhada, são apenas as penas exteriores, que secam relativamente rápido, de 1 hora e meia, 2 horas, a ave já está seca outra vez. Às vezes nem é preciso tanto tempo, ok? Portanto, não há problema algum de deixarem as banheiras, principalmente durante a altura das criações e no verão, 24 sobre 24 horas. Têm é que só ter o cuidado de trocar a água das banheiras com regularidade. Porque as aves sabem o timing para tomar banho e não vão tomar banho uns minutos antes da luz artificial desligar, ou seja, uns minutos antes delas irem dormir. Não se preocupem com isso. As aves são dos animais mais inteligentes que existem à face da Terra. Ok? Outra situação que os criadores por vezes também têm algum receio de colocar banheiras durante as criações existe o mito transmitido pelos antigos de que se as fêmeas forem se banhar, perdem a febre do choco, ou seja, ficam frias, perdem o calor do choco. Isso é um mito também, meus amigos. As fêmeas sentem a necessidade de serem banhadas, têm calor, querem, lá está mais uma vez, é um enriquecimento ambiental e em termos de higiene, os pássaros são extremamente
limpos, são extremamente higiênicos, gostam de se manter limpos. E as fêmeas, de vez em quando, saem do ninho, vão tomar o seu banho, estão um bocadinho cá fora, comem qualquer coisa, bebem qualquer coisa e depois voltam outra vez para o ninho. Elas não perdem a febre do choco por causa disso, meus amigos. Para além disso, até há uma vantagem. Se estiver muito calor, normalmente é sinal que a umidade está muito baixa. Se a fêmea vem se banhar à banheira e vai se colocar novamente no ninho a chegar os ovos úmida, vai levar umidade para os ovos. Nós sabemos que se os ovos estiverem muito secos, se existir pouca umidade na atmosfera onde os ovos estão, normalmente os passarinhos, os bebés depois quando nascem, têm muita dificuldade em romper a casca do ovo, porque a casca fica muito seca e, por conseguinte, muito dura. E se a fêmea for com regularidade à banheira, tomar o seu banhinho e depois for para cima dos ovos, vai levar alguma umidade para os ovos e vai manter a casca molinha, o que vai facilitar o nascimento dos passarinhos no dia que tenham que nascer. Ok? Portanto, é só vantagens, é só benefícios. Uma coisa má é, por vezes, criadores que usam banheiras internas. Aí é que é pior. Porque as aves, ao banharem-se, põem-se ali a movimentar-se de lado para o outro, mandam muita água para fora. Essa água vai para o fundo das gaiolas, que por sua vez pode já ter fezes. E depois ficam aqueles cheiros desagradáveis quando entramos nos nossos aviários, não é? Portanto, o aconselhável é banheiras exteriores. Normalmente não cai água das banheiras exteriores, porque é protegida por todos os lados. Mesmo a parte frontal, onde há a ventra, tem sempre uma determinada altura. Tem ali 5 cm de altura mais ou menos, consoante também o tipo de banheiras, é verdade. Mas evita com que a água saia para fora como as banheiras internas. Mesmo se sair alguma água para fora, vai cair da parte de fora da gaiola, não vai cair no fundo da gaiola onde se encontram fezes. Portanto, em termos de odores e tudo mais, isso não vai ocorrer nos nossos aviários, ok? Meus amigos, para quem não deixou o joinha, quem não deixou o like, deixem o like. Se estão a assistir à live e deixaram o gosto ou se esqueceram-se de deixar o gosto, metam por favor. Subscrevam o canal também, na eventualidade de não estarem subscritos. Como sabem, é totalmente gratuito. Neste canal é tudo gratuito. Aqui não se pede dinheiro, aqui não se pede nada. Aqui a única coisa que se pede são likes e que subscrevam o canal, nada mais. E depois em troca, têm sempre aqui estes debates, têm sempre estas lives com assuntos pertinentes, com temas relevantes, ou seja, lives com conteúdo. Não são lives estarmos aqui a falar por falar, ok? E para além disso, têm sempre os códigos promocionais que poderão utilizar nas lojas dos nossos parceiros comerciais, ok, meus amigos? Nuno Magalhães, vale bem a pena a experiência dos mais velhos nestas andanças para ir aprendendo algumas coisas. É verdade, há umas coisas que são verdade, outras, por exemplo, nem tanto, não é? Esta situação das banheiras é um mito, acaba por ser um mito, isso não acontece. A fêmea não perde a febre do choco, nem fica fria. Eu, por acaso, recebo aqui às vezes algumas mensagens, chamadas telefónicas, em que me dizem isso. Pai, não sei o quê. Não, amiga, não punha banheiras, eu pergunto. Aí você deixa banheiras todos os dias? Não, amiga, dou para aí, mesmo no verão, dou para aí 2 vezes por semana, porque os passarinhos estão a criar e não sei o quê. Eu tenho medo que a fêmea perca a febre do choco e depois abandone o choco. Isso não acontece, meus amigos. Vocês têm a prova provada que em todas as lives que eu faço aqui, embora agora a época de criação já acabou, mas vocês podem ver. As banheiras estão sempre à disposição dos passarinhos, sempre. Tenho apenas o cuidado de trocar a água diariamente. De resto, maravilha. Paulo Palmeiro, o Nuno Duarte explica como fazer. Nuno Duarte, Vitor, a foto era para o António Correia que vai se iniciar. Ok. Da Pedra dos Himalaias. Não, mas o Hilário já deu a dica. Tem que ser com um disco de 1 milímetro. Tu se calhar utilizaste um disco de 3 ou de 5 milímetros. Por isso é que aquilo foi Pedra dos Himalaias por tudo quanto era sítio. Vitor, a foto era para o António Correia que vai se iniciar na Pedra dos Himalaias. O Hilário Moreira já é professor de quarto. Sim, o Hilário está à frente. Também sabes que ali no Alentejo o tempo passa mais devagar. O pessoal tem tempo para pensar como fazer as coisas de outra forma. Não é? Portanto, é diferente. O Hilário está no nível já masterpiece.
Nuno Duarte, já aprendi qual o disco, mas olha, era o que estava à mão. De Mentirinha, tudo bem, meu amigo? Estou desesperado aqui para curar o canário, sem veterinários anos é difícil, pois eu tenho falado aqui com o de Mentirinha, ele tem um passarinho. Primeiro ele pensava que era fungos ácaros da traqueia, fez o tratamento com o Ivomec, o passarinho continua a fazer aqueles talidos. Eu sugeri que o passarinho poderia ter tomado algum resfriado, ter estado de frente para uma porta que sempre que se abrisse provocasse corrente de ar, ou uma janela onde também entrasse algum ar mais forte, e uma vez que no Brasil, na zona do Dimentirinha, está frio, tem estado frio, como o Dimentirinha tem referido, e às vezes poderia ser uma constipaçãozita do passarito, mas agora o Dimentirinha pensa que são fungos que a ave tem na língua, porque detecta a ave muitas vezes com a cabeça no coleiro, a raspar, e com a língua sempre ali no coleiro, sem ter a presença de um médico veterinário perto, sem conseguir enviar as fezes. Vamos ver. Aqui eu disse-lhe que utilizamos muito para os fungos o fungizone e a nistatina. Eu não gosto de estar a falar sobre produtos e a receitar, vocês sabem que eu sou totalmente contra isto, mas não havendo a possibilidade de fazer uso de um médico veterinário, pá, tenho que ir buscar aquele conhecimento que eu adquiri anteriormente, e tentar dar uma forma. Embora foi o que eu disse ao de Mentirinha, você pode administrar a nistatina ou um produto à base da Foctarina B, como é o caso do Fungizone, mas e se não for? É que isto é um pau de dois bicos, não é? Porque andamos aqui, provavelmente desconfio que seja isto, vou dar isto. Afinal não era, se calhar penso que seja isto. Andei a pesquisar, se calhar penso que seja isto. Então vou dar isto. Afinal ainda não passou. E depois muitas das vezes o que é que acontece? A ave morre. É por isso é que eu odeio dar aqui estas tentativas de soluções, mas não havendo a possibilidade de enviar as fezes à clínica veterinária, ou até ir com a ave a uma clínica que era para fazerem aqui uma extração oral da cavidade bucal da ave para detectar se são parasitas, se são fungos que existem na boca da ave, é complicado, é muito complicado, não é? António Correia, eu também deixo banheiras todos os dias troco a água das mesmas e ponho umas gotas de vinagre de cidra. Sim, eu também, o vinagre de cidra eu uso 1 ou 2 vezes por semana. Não uso todos os dias porque eu considero que também o vinagre de cidra tem um pH muito alto, é um produto ácido. O vinagre nós sabemos que é ácido. O de maçã, ou seja, o de cidra, é menos abrasivo, como por exemplo o vinagre de vinho. O normal vinagre de vinho branco, muitas pessoas usam para as saladas, para temperar carnes e tudo mais. É menos abrasivo, é menos ácido, mas continua a ser ácido. E eu considero que a administração diária de vinagre de cidra na água das banheiras vai provocar com que muitas penas se partam. A acidez do vinagre de cidra vai fazer com que as penas fiquem mais moles e que acabem por se partir com mais facilidade. É só por isso que eu não coloco o vinagre de cidra todos os dias na água das banheiras. Coloco para aí 2 vezes por semana, ok? Na água de beber, 1 vez por semana. É o suficiente para de vez em quando alterar ali o pH, como vocês sabem. O vinagre de cidra, a principal, não é a única, mas a principal função é alterar o pH da flora intestinal das aves. É na flora intestinal das aves que ocorre a maioria das doenças. Ou seja, a maioria das bactérias, dos fungos e tudo mais, de todos os micro-organismos nocivos à saúde das aves, desenvolvem-se na flora intestinal, porque consideram que ali está um pH certinho para elas continuarem a reproduzir-se e depois acabam por fazer grandes colónias de bactérias e essas bactérias depois passam da flora intestinal para os outros órgãos do corpo da ave e acabam por minar a ave com a doença, não é? Se de vez em quando alterarmos o pH da flora intestinal das aves, porque o vinagre de cidra também tem esta componente, como tem um pH diferente, é um produto ácido, consegue alterar o pH da flora intestinal e se estiver ali a nascer alguma colónia de bactérias, a alteração do pH vai matá-las. Que elas conseguem viver é naquele ambiente com aquele determinado pH. Se nós alterarmos o pH, normalmente elas morrem. Essas colónias diminuem, ok? Por isso, 1 vez por semana é top na água de beber também.
Deixa-me lá ver onde é que eu estava. De mentirinha foi mal a demora, estava na moto. De mentirinha aqui eu ponho banheira 2 a 3 vezes por semana. Aqui também, quando é o inverno, nós também não deixamos as banheiras todos os dias. No inverno aqui em Portugal temos locais que podem chegar a temperaturas negativas, menos 3, menos 5, por vezes menos 9, em zonas que neva e tudo. Outras zonas pode chegar aos 5 graus, 8, 10, 12, e então também nessa altura não é muito aconselhável colocar as banheiras diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, uma, 2 vezes por semana no inverno, não faz mal nenhum colocar a banheira à disposição. Aí já não vão ficar 24 horas, porque deixamos ficar durante grande parte do dia e depois ao final do dia retiramos. Pronto, e depois passado 2, 3 dias colocamos outra vez. De mentirinha, mas é mais por questão de tempo. Nuno Duarte, e os banhos também ajudam nos fungos em roda dos bicos de alimentar as crias. E depois vem a conversa de tricomonas e mudas de penas durante a criação, etc. É verdade, amigo. Lá está, a higiene. As aves são super limpas, as aves são super asseadas. É muito importante. Esta situação da alimentação dos fungos fica nos bicos e nas penas à volta. É por essa situação que eu também tenho cuidado e criando uma raça, nomeadamente os glossars, que têm coroa, que têm tupete. Eu tenho cuidado de cortar a coroa, ou seja, o tupete, quando inicia-se a época de criação. Para quê? Para que não fique alimento preso nas penas à volta da face da ave, por estar sempre a comer alimento úmido e a alimentar as crias. Porque esses restos de comida depois vão desenvolver micro-organismos, bactérias, fungos e tudo mais, e depois pode passar para os filhotes, bem como pode passar para a ave adulta, para a ave produtora. E então corte sempre as penas da coroa do tupete antes de iniciar as criações. Okay? Depois volta a crescer, na altura da muda da pena, aquelas penas que estão cortadas caem e nascem outras e o passarinho fica top, fica com o tupete ou com a coroa como estava anteriormente. Canaril Costa, o pessoal que diz isso sobre as banheiras é aquele pessoal que só toma banho uma vez por mês. Muito bom. António Correia, Nuno Duarte, eu a rebarbadora é a ferramenta que estou habituado a usar. Eu trabalho na construção, por isso já conheço muito bem a rebarbadora. Tá a ver? Estás a ver, Nuno? Aqui o amigo António trabalha na construção civil, portanto não vai ter problemas com isso, com certeza. Hilário Moreira, diz que 1 milímetro é apenas para não estragar tanta pedra, pois o corte é muito mais fino em relação ao pó, quer seja do milímetro ou de 3, faz sempre muito pó. Pois é, imagino. Por isso é que eu estava a dar a sugestão, talvez com um escopo e um martelo ou um maço, e darem ali uns toquezinhos na pedra para ela se partir, se calhar seja mais prático, digo eu. Nuno Magalhães, continuação de boa live, abraços, um forte abraço, amigo, obrigado por ter estado aqui presente. Rui Rocha, mentirinha, tenta falar com o Valdemir, Canaril CR, se não estou em erro, ele tem muita experiência e até conhece um veterinário. António Correia, por isso se alguém precisar de aulas como usar corretamente a rebarbadora que se disponha, afinal do teacher o professor é o amigo António. Rui Rocha, eu tenho a de 115 mm, 180 mm e 230 mm. Quem precisar avise, isto é só profissionais da rebarbadora. Eu tenho ali 2 rebarbadoras e meia dúzia disto, sei lá eu, qual é que é a medida. É quando vou fazer um determinado trabalho, olha, é para ferro, é para madeira, tem esta largura, se calhar dá, se calhar não dá, e vá para a frente é que é caminho. Isto é só profissionais. É assim, meus amigos. Pronto, temos aqui 1h14 live, hoje falámos sobre uma coisa muito importante. Apesar de tanto os eletrólitos como os oligoelementos já se encontrar em boa parte da alimentação que nós colocamos na dieta que administramos às nossas aves, temos que ter especial atenção em administrar estes produtos em alturas em que o organismo das aves é levado ao limite, nomeadamente durante as criações e durante a muda da pena. Okay? É mesmo muito, muito importante nós conseguirmos perceber se estamos a colocar ao dispor das aves este tipo de minerais. Tanto os eletrólitos, mais uma vez, vários exemplos, temos o cálcio,
o magnésio, temos o fosfato, temos o sódio, temos o potássio, como nos oligoelementos que são considerados os microminerais, entre os quais temos aqui o ferro, o zinco, o cobre, o manganésio, o selênio, o iodo, o flúor e o molibdênio, ok? Isto é extremamente importante para o bem-estar das nossas aves e para elas conseguirem fazer uma muda boa. Uma muda boa não é apenas a ave não morrer durante a muda, não é isso, não é? Quando nós falamos de uma muda boa é não haver uma grande alteração hormonal da ave, uma grande alteração fisiológica da ave, por forma a que a ave, depois de terminada a muda da pena, se encontre nas mesmas condições de saúde que se encontrava antes do início da muda. Para quê? Para depois, quando for às posições, estar num estado top de saúde e quando se iniciar a próxima época de criação, a ave responder, ou seja, a ave conseguir criar. Muitas vezes existem criadores que dizem: a minha ave não criou, ano passado criou tão bem. Porquê? Porque se calhar a ave, durante a muda da pena, não teve os cuidados e a atenção que o Criador lhe deu no decorrer das criações. Nós sabemos que existem muitos criadores que fazem isso. Durante as criações dão tudo e mais alguma coisa. Chega à altura da muda, vá uma papa mórbida ou semimórbida 2 vezes por semana, vá uma água trocada dia sim, dia não, vá à mistura, depois se for preciso vou de férias, deixa ali os bebedouros, enche as banheiras, enche os comedores e deixe estar. E depois o que é que poderá acontecer? Esses pássaros, na próxima época de criação, não vão estar em condições, ou seja, eles passaram a muda da pena, é um facto, não morreram, mas desceram em nível de qualidade fisiológica do organismo das aves, desceram, decresceram. E depois a ave dificilmente se consegue equilibrar para estar novamente top na altura das criações. Ok? Isto é extremamente importante, meus amigos. E muitos criadores por vezes não compreendem isso. Passou a época da criação, está tudo bem. Claramente as aves ali têm espaço para voar, têm comida com fartura, têm água com fartura. Mas estes elementos, os oligoelementos, os eletrólitos, são extremamente importantes, bem como a administração de proteína com alguma regularidade e entre outras situações. É verdade que haver espaço para voar é bom, que as aves fortalecem-se muscularmente, desenvolvem-se. A administração de água nas banheiras com frequência, para ser mais fácil que as penas velhas caiam, assim mais rapidamente crescem as penas novas. Ou seja, tudo isto é importante. Infelizmente, muitos criadores às vezes relaxam-se um bocadinho na muda. Por coincidência, há uma altura em que também a maioria dos criadores tiram férias, querem ir com a família a um sítio qualquer, sabem que terão que se ausentar durante uns dias do aviário, onde têm as aves, mas o que acontece depois é que muitas das vezes as aves ressentem-se. Uma ave que até era bastante promissora no início da muda e o criador pensou: está ali uma coisa de valor, vou ficar com aquela ave baixo do olho, e depois, se calhar, no final da muda, a ave já não dá para levar uma exposição. Porque a ave não fez uma muda boa, está viva, conseguiu passar a muda da pena, conseguiu passar a fase, mas foi-se abaixo. Pode acontecer também o caso de, se não forem administrados este tipo de minerais, a ave até faz uma muda, a ave até está bem de saúde, porque até nem teve grande falta destes minerais, vamos supor. Mas a qualidade da pena não é a melhor. Ou seja, a plumagem não tem brilho, a plumagem parte-se com muita facilidade. Portanto, isso pode ser devido à falta deste tipo de minerais. Okay? Portanto, existem aqui muitas situações, muitas atenuantes que podem provocar uma má muda da pena por parte das nossas aves. Ora, Paulo Palmeira, obrigado, Vitor, por mais uma live. Estou de férias, mas o jantar chama, mas estou a ouvir na TV. Ok, amigo, um bom jantar e um forte abraço. Amanhã cá estaremos novamente. Também penso que vamos ficar por aqui, meus amigos, 1h19 de live. Penso que foi mais um tema importante. Amanhã, se calhar, vamos ter aqui um tema livre. Também é importante que vocês, amigos criadores, que costumam estar aqui com regularidade, também sugiram temas. Por vezes, eu também posso me esquecer de alguma coisa que seja relevante para vocês e que eu não me lembro. Também poderão surgir temas para serem aqui debatidos.
Para os amigos que não tiveram a possibilidade de deixar aqui comentários e que queiram ainda dar alguma dica ou que queiram ainda falar um bocadinho sobre o tema, não se esqueçam que a live depois de terminar vai ser processada e vai passar a vídeo e vai lá ficar no canal. Portanto, podem lá deixar também os vossos comentários, ok? Podem lá deixar também o vosso like, não sei se vocês já se perceberam, mas nós, por exemplo, no decorrer de uma live temos aqui à volta de 50, 60, 70 visualizações, mas se vão ver lá no dia a seguir, quando a live já foi processada para vídeo, já temos 100 e tal ou 200. A mesma coisa com os likes, hoje estamos aqui com 25, mas se for precisar amanhã já lá estão 30 ou 40. Portanto, as lives passam a vídeo, são processadas para vídeo, estão lá sempre presentes. Quando tiverem alguma dúvida, mas aqui há uns dias falou sobre isto e agora? Vão lá, as lives estão lá como vídeos, portanto podem sempre ir recordar qualquer tema que tenha sido aflorado e que seja de relevância para vocês, que vocês queiram colocar em uso para com as vossas aves, sintam-se à vontade, ok, meus amigos? Vou só aqui ler os comentários finais, que são comentários de despedida. Rui Rocha, um abraço a todos, também vou encher a barriguinha, bom descanso, mais uma vez muita aprendizagem. Muito obrigado, Vítor e todos os criadores. Obrigado, amigo, até amanhã, um forte abraço. Candabil Costa, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, amigo, por ter estado presente e até amanhã, um forte abraço. António Correia, obrigado pela live, forte abraço. Obrigado, amigo António, e até amanhã, um forte abraço. Pronto, meus amigos, como já vem sendo apanágio aqui do canal, não desistam de criar, pois criar é preservar. Até amanhã e um forte abraço para todos.